Queridos irmãos e amigos, desejo uma boa noite para todos, uma perfeita final de noite para todos vocês. Estou aqui nesta noite com o intuito de compartilhar com vocês aquilo que um dia compartilharam para mim e que fez mudar a minha vida, mudou o meu conceito de pensar acerca de muitas coisas que eu achava que eram verdades, mas que na verdade não eram. Eu pretendo nesta noite pregar para vocês o Evangelho puro, genuíno, um Evangelho cristocêntrico, um Evangelho bibliocêntrico, um Evangelho sem mistura, um Evangelho puro, por assim dizendo, na sua essência. Quero pregar nesta noite não acerca de religião. Não quero pregar nesta noite filosofias humanas. Não quero pregar nesta noite ensinamentos vãos que mais levam à contenda do que à edificação, à maturidade, ao bem-estar físico, mental, espiritual. Eu quero nesta noite simplesmente pregar aquilo que Jesus pregava, com singeleza de coração, com toda humildade, com o intuito não somente de convencer as pessoas do que ele estava ensinando, mas de também passar, através da sua mansidão, a confiança em tudo aquilo que ele estava dizendo, confiando assim que tudo o que ele ensinava era a mais pura verdade que a humanidade precisava aprender e saber. Quero compartilhar com vocês apenas alguns versículos da Palavra de Deus que se encontram no Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 14. Vamos ler do verso 1. Se você tiver aí uma Bíblia, você pode acompanhar, porque bom é a gente confirmar sempre. A própria Bíblia, ela elogia um povo que no tempo da igreja primitiva, quando os apóstolos iam pregar algo, elas sempre estavam conferindo nas escrituras que se tudo que eles falavam realmente era verdade. Então, se você tiver uma Bíblia, você sendo um cristão ou não, você pega sua Bíblia, abra aí no livro de João, fica no Novo Testamento, o quarto livro, você abre a Bíblia no Novo Testamento, o primeiro livro é o de Mateus, depois o de Marcos, Lucas e logo em seguida João. Aí você vai localizar o capítulo de número 14 e logo em seguida você vai localizar o versículo 1. E nós vamos ler até o versículo 6, somente 6 versículos. Vai ser uma mensagem simples, objetiva e que creio que causará um impacto que fará você ter a oportunidade de questionar muito mais acerca do que você questionava, acerca de tudo aquilo que se entende por fé, por religião, por salvação. Vamos assim estar lendo a palavra de Deus. Verso 1 diz assim: Jesus continuou dizendo: não fique perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. E para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?
Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Como eu disse, eu quero nesta noite trazer uma mensagem simples, porém objetiva, clara, uma mensagem que venha causar um impacto no seu coração, a ponto de entrar na divisão da alma e do espírito e assim causar o que ela causou na minha vida. Queridos irmãos, o versículo em que nós lemos se trata de um momento em que Jesus estava em um dos seus discursos, em uma das suas pregações, estava em plena atividade ministerial. Todos nós sabemos que Jesus ele veio com vários intuitos, sendo assim o maior deles trazer a verdade à tona acerca de Deus, acerca da vida, seja a vida terrena, ou seja aquilo que nós entendemos por a vida após a morte, como alguns chamam, e no meio cristão a vida eterna ou a morte eterna. Jesus ele veio explicar algumas coisas que existia no coração da humanidade, muitas dúvidas, e por conta de muitas dúvidas acerca da fé, acerca de tudo isso que eu estava aqui lhe explicando, começaram agora a surgir muitas ideologias, muitas filosofias acerca de Deus, acerca da criação, acerca da salvação, acerca do que aguarda o homem depois da morte. E também surgiram muitas dúvidas para aqueles que acreditavam numa vida eterna, numa vida após a morte. Existia a dúvida de como chegar a Deus, de como chegar à vida eterna. Por isso, tanto na época de Jesus como na época de hoje, existem muitas filosofias, muitas religiões que têm o intuito de levar, ensinar o homem o caminho certo a Deus. Mas por conta dessa dúvida, por conta dessa variedade de caminhos, por conta dessa variedade de ensinamentos, fica uma dúvida na mente do ser humano, na mente de cada ser. Qual o verdadeiro caminho? Qual a verdadeira forma realmente do homem se aproximar a Deus? Qual a verdadeira mensagem pela qual eu posso ouvir e assim aprender esse tal caminho até Deus? Queridos irmãos, eu quero nesta noite não usar, como eu disse, uma filosofia de uma religião própria. Eu estou aqui com o intuito de pregar o Evangelho do Reino de Deus, não o Evangelho de denominações, mas o Evangelho que Cristo pegou, as boas novas que Cristo ensinou. O versículo em que nós lemos, Jesus dá uma explicação maravilhosa acerca do que aguarda o homem depois da morte, pelo menos daqueles que estavam o seguindo, porque Jesus estava pregando para pessoas que tinham abandonado tudo para o seguir, pessoas que tinham acreditado na sua mensagem, acreditado nos seus ensinamentos. Então Jesus começa dizendo que ele precisava morrer. Quando você vai ler o capítulo anterior, para poder fazer uma exegese, uma interpretação com contexto, você vai ver que Jesus estava ensinando, falando acerca da sua morte e o que aconteceria depois da sua morte. Jesus disse que ele teria que ir para preparar morada para aqueles que estavam seguindo.
Jesus estava falando daquilo que estava aguardando os discípulos depois que ele perecesse. Que eles perecessem. Ou no caso, eles tivessem a oportunidade de enxergar Jesus no grande dia do arrebatamento, raiando nas nuvens e o chamando. Jesus ele disse o seguinte: olha, eu vou preparar morada, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar lugar, para que para onde eu vou, um dia vocês estejam também. E agora vocês já sabem o caminho. E um dos discípulos de Jesus, conhecido assim como o discípulo que acreditava mais das coisas que via do que ouvia, era chamado de Tomé, pergunta a Jesus: Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que sabemos o caminho para onde deveremos ir? Pelo qual deveremos ir? De que forma nós entraremos, nós andaremos para poder chegar a Deus, para poder chegar ao Pai? E Jesus, com um ensinamento, uma frase simples, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Embora seja uma frase simples, por assim dizer, Jesus ele nos passa uma mensagem profundamente complexa para aqueles que não a entendem pelo Espírito. Porque existem 3 mensagens que Jesus, no mínimo, quer passar quando ele diz que era o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz eu sou o caminho, nós temos que contextualizar a situação da época em que Jesus viveu. Na época em que Jesus viveu, quando nós estudamos um pouco de cultura, nós vamos ver que já existia muitas filosofias acerca de Deus, muitas filosofias acerca da vida eterna, de como o homem deveria chegar a Deus. E por conta dessa variedade de filosofias surgiram as denominadas religiões ou seitas e crenças. E cada crença, cada religião daquela época pregava um caminho, pregava uma filosofia, pregava uma doutrina diferente uma das outras. Porém, todas prometiam que aqueles que seguissem os seus ensinamentos, que seguissem aquele caminho traçado, ou as filosofias, as regras, as doutrinas, chegaria até Deus. Mas quando Jesus, o próprio Deus encarnado em forma de homem, veio à Terra e disse: eu sou o caminho, Jesus estava querendo dizer o seguinte: tudo até hoje que vocês aprenderam acerca de religião, tudo que vocês aprenderam até hoje acerca de Deus, de como chegar a Deus, de como se reconciliar com Deus, nenhum desses caminhos levará você realmente até o Deus que criou os céus, que criou a terra. E ele diz o seguinte: eu sou o caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, ele estava querendo dizer que somente o que ele ensinava, somente o que ele pregava, somente o caminho que ele estava mostrando para as pessoas que o ouviam, poderia levar elas até Deus. Depois que Jesus diz eu sou o caminho, ele diz eu sou a verdade. Sabemos que a verdade, ela é o oposto da mentira. No meio dessas filosofias, dessas doutrinas, dessas, como é que eu posso dizer, religiões
existiam muitas mentiras. E mentira é uma coisa que nos traz consequências. A verdade, porém, ela nos traz benefícios. Então Jesus disse, olha, no meio dessas religiões, dessas filosofias que dizem, que prometem o homem chegar até Deus, existem muitas mentiras. Porém, nos meus lábios, nos meus ensinamentos, naquilo que eu falo, existe sim verdade. E em terceiro lugar, ele disse, eu sou a vida. Quando Jesus diz, eu sou a vida, ele não estava querendo dizer nesse trajeto temporário, terreno que nós chamamos de vida. Ele estava querendo falar de algo sublime, de algo superior, de algo que está acima do que o homem pode compreender, de algo que está acima do intelecto, da sabedoria, da inteligência humana. Ele estava falando de uma vida que não é temporária, como essa em que nós vivemos aqui. Ele estava querendo falar da vida eterna. Ele estava querendo falar daquilo que aguarda o homem depois que ele perece. Ele estava querendo falar daquilo que aguarda o homem depois que ele morre. Ele diz, olha, o final das coisas aqui para vocês é simplesmente o início de algo melhor ou pior, dependendo do seu procedimento aqui na Terra. A vida aqui na Terra, ela é algo passageiro. Ela é algo que não se pode comparar com aquilo que é eterno, com aquilo que nos aguarda depois em que nós chegarmos no último fôlego de vida. Jesus estava querendo dizer que para aqueles que o aceitassem, que aceitassem os seus ensinamentos, que aceitassem Ele como seu Senhor, como Salvador, que aqueles que o confessassem, que confessassem seus pecados, suas falhas, suas transgressões, se arrependessem de todo o seu procedimento que vai de encontro ao que ele ensinou, teria o privilégio de habitar nessas moradas que ele disse que estaria preparando. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele tem o melhor para a vida do ser humano. Jesus, ele não veio pregar uma vida perfeita. Jesus, ele não veio dar solução para os problemas da vida. Jesus, ele não veio como o gênio da lâmpada, que aqueles que o aceitarem, fizer qualquer pedido, ele tem que conceder. Jesus, ele veio como um homem simples que quis mostrar a verdade para o ser humano, que quis dar ao ser humano o privilégio de um dia ir morar com Deus nos céus, que veio dar ao ser humano o privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida, que veio dar o privilégio ao homem de ser reconciliado com Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da presença do Senhor. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e o homem. Jesus, ele veio dar o privilégio do homem chegar novamente à presença do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Aquele era um simbolismo daquela separação de Isaías 59, verso 2, estava se quebrando, estava se partindo, estava sendo destruída, e que o homem novamente teria o privilégio de chegar à presença do seu Criador, à presença daquele que o formou, que soprou em suas narinas o fôlego de vida.
Era um sinal que o homem poderia novamente, não somente ser uma criatura, mas poderia agora ter o privilégio de ser chamado filho de Deus. Veja que privilégio Jesus ele veio nos dar. Jesus disse que aquele que o seguisse, que obedecesse os seus mandamentos, receberia o seu Espírito Santo, que teria o Espírito Santo com ele e nele, ou seja, o Espírito Santo para aqueles que aceitam os ensinamentos de Jesus, se arrependem dos seus pecados, abandona toda a sua vida pecaminosa e agora começa a seguir tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele tem o privilégio de ter o Espírito Santo habitando com ele e nele. Existe presente maior do que ter o Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitando dentro de nós. Seres limitados, falhos. Irmãos, vocês que estão ouvindo essa mensagem, eu quero te dizer que Jesus ele tem um plano para a tua vida. Jesus ele morreu na cruz do Calvário para te dar todos esses benefícios aqui que eu te disse. Escreveu o teu nome no livro da vida, te dá o privilégio de ser filho de Deus, te dá o privilégio, louvado seja o nome de Jesus, de ter uma nova história escrita pelo dedo de Deus, de ser os teus caminhos traçados pelas mãos do Senhor, de ter o privilégio e a certeza de quando você partir dessa vida aqui, você vai para o céu. Você vai morar com Deus. Queridos irmãos, nos resta muito pouco tempo. Você que está ouvindo essa mensagem e que está sendo alcançado, tocado, eu quero te dizer que Deus tem um plano para a tua vida e que a oportunidade que Deus te dá de você obter a salvação, a vida eterna, é hoje. E você me pergunta, irmão, o que é que eu tenho que fazer para obter a salvação, a vida eterna? Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 11, 12, a Bíblia diz que Jesus, a primeira pregação de Jesus foi a seguinte, que logo que João veio a ser preso, Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Ninguém alcançará a salvação, a vida eterna, ninguém morará no céu sem que antes cumpra, no mínimo, esses 2 mandamentos de Jesus. Arrependei-vos, se arrepender do seu procedimento de vida e andar em novidade de vida e crer no evangelho, a ponto de fazer uma aliança com Deus, a ponto de não andar da forma que você quer, mas andar da forma que Deus quer, de não fazer o que você quer, mas fazer aquilo que Deus descreve nas suas escrituras que quer que a gente faça. A Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito de forma nenhuma entrará no reino dos céus, entrará no reino de Deus. Irmãos, é tempo de se arrepender. É tempo de aceitar, de crer no evangelho. O mundo não tem mais o que dar. Jesus está às portas, está voltando. E Ele te dá essa oportunidade de, quando Ele voltar, você ser levado para junto dEle. Então você que ouviu essa mensagem, que ainda não confessou a Cristo como seu Salvador, que não tem a Bíblia como a sua bússola, como seu guia para o céu, eu quero dizer que a oportunidade é hoje. Eu quero te dizer que Jesus está te chamando através dessa pregação. Queridos irmãos, aqueles que estão afastados do evangelho, aqueles que um dia já serviram ao Senhor, já tiveram o privilégio de desfrutar da presença de Deus, já tiveram o privilégio de ter o Espírito Santo morando dentro de si, de sentir o Espírito Santo fluindo como rios de água viva de dentro para fora.
aqueles que tiveram o privilégio, louvado seja o nome de Jesus, de sentir a paz que excede todo entendimento, a alegria do Evangelho que somente aqueles que têm o Espírito Santo podem sentir, aqueles que se afastaram por um motivo tal. Eu quero te dizer, irmão, que Deus está de braços abertos para você, que assim como o pai do filho pródigo estava na janela esperando, acreditando que um dia ele voltaria, Deus está te esperando. Louvado seja o nome de Jesus. Assim como o pai do filho pródigo, ele não desistiu de esperar o filho, mas ele acreditava que o filho voltaria para os seus braços. Ele acreditava que o seu filho sentiria saudade da sua presença, dos seus abraços, ou de tudo aquilo que ele podia oferecer. Ramanawe kemenestui kamanasti dahai. Ouça, 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 ouça a voz do Espírito Santo te chamando. Oh, aleluia. Volta para o Senhor. Volta para o Senhor. Volta para o Senhor. Você que está ouvindo essa mensagem, quer aceitar Jesus Cristo como Salvador. Você que está afastado do Evangelho e quer voltar. Eu quero que você coloque um comentário aqui embaixo desse vídeo, dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, quero a mudança para a minha vida. Eu quero tudo que Jesus pode me oferecer, tudo que Jesus é. Ou senão eu quero voltar para a presença do Pai, eu não aguento mais o mundo não me traz mais alegria. Jesus está te chamando. Eu não tenho como ir aí onde você está, mas coloca aqui um comentário aqui embaixo, coloque seu número, não importa a hora, se eu puder eu vou ligar para você, orar por você. Aleluia. E vou te dar todo auxílio que você precisar. Mas volte para a presença do Pai. Ele te chama dizendo: filho, ouça minha voz. Eu te quero de volta, eu não esqueci de ti, eu tenho saudade de ti. Volta, filho. O que eu tenho para ti é melhor do que o mundo tem para te oferecer. A história que eu tenho para ti é melhor do que a história que você mesmo está escrevendo para a sua vida. Eu posso restituir. Eu estou aqui com vontade de preparar uma grande festa, assim como o pai do filho pródigo preparou a festa para a sua volta. Volta. Volta para os meus braços. É até aqui que eu quero trazer essa mensagem desta noite, irmãos. E que você possa refletir. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus está te chamando. Louvado seja o nome de Jesus. E que Deus possa, assim, continuar nos abençoando. Que a paz esteja convosco.